Querido, hoje nós estamos na segunda noite desta campanha com o tema O Quarto Homem da Fornalha. E eu queria que você fizesse algo hoje, bem sério. Vire para a pessoa do lado mais uma vez. Faça uma pergunta para ele, diga assim para ele: se a trombeta tocasse agora, para onde iria o teu espírito? Olhe para mim. Olhe para mim. Eu vou explicar por que eu pedi para você fazer essa pergunta. Sabe, eu acho que essa pergunta tinha que ser feita cada momento na nossa vida. Essa é uma pergunta que eu acho que nós deveríamos fazer todo momento. Se a trombeta tocar agora, para onde iria o meu espírito? Porque a carne a gente sabe para onde vai. Mas o espírito só tem dois destinos. Ou ele vai para o céu, para a glória, ou ele desce ao inferno. É isso que a Bíblia fala. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, a sua bênção está aqui. Ei, ei. Escute-me. Eu sei que aqui dentro tem pessoas cristãs e tem pessoas não cristãs. E só eu sei a batalha que é e que eu tenho todos os dias, todas as segunda, quarta e domingo, quando eu subo esse altar para pregar aqui. Só eu sei a batalha que tem sido. Porque o meu objetivo é subir aqui e tentar fazer, não só os cristãos, mas a todos que aqui têm vindo, entender qual o valor da vinda dele aqui neste lugar. Porque, ainda que alguns tenham vindo só para buscar uma cura, mas esse lugar não é lugar só de cura material, ou só de cura física. Esse lugar também é lugar de cura espiritual. E, por incrível que pareça, me ouça, deixa os obreiros trabalhar embaixo e me ouça. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda estão levando de qualquer jeito essa questão de salvação e de condenação. E uma coisa é verdade isso aqui, todos que estamos aqui temos que admitir, não é falta de conhecimento. É falta de conhecimento, igreja? Não, não é. Pastor, não é. Na época de Jesus deixou bem claro, dizendo: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o seu poder. Mas hoje, não é falta mais de conhecimento. Pelo contrário. É raro encontrar uma pessoa que, quando você vai falar de Jesus para ele, que ele não conheça a Bíblia. É raro. É raro. É raro. Seja num bar, seja numa fila de banco, seja na casa, aonde você chega para falar de Jesus para alguém, dependendo, ele sabe muitas vezes mais do que você. Então, isso não é falta de conhecimento. E o pior é que eles sabem, mas eles estão vivendo uma vida que lhe conduz a um lugar errado. E aí, do que adianta saber tudo isso? Né? Do que adianta saber que só tem uma maneira de eu ir para o céu e fazer a maneira errada, de eu ir para o inferno? Eu estava dando um ensinamento aqui, explicando que muitos cristãos, muitas pessoas que estão dentro da igreja estão cometendo erros gravíssimos. Eles ofertam. E por que eles ofertam? Porque eles creram que quando eles abençoam na casa de Deus, Deus honra eles. Eles dizimam. E por que eles dizimam? Porque eles também creram que o dízimo é uma base bíblica. Eles vêm aos cultos, eles cantam, eles adoram. Eles creram, tomaram a decisão de confissão. Muitos até foram batizados. Mas muitos estão cometendo um dos piores erros na caminhada da fé. Estão fora da Santa Ceia.
Quando chega dia de Santa Ceia, ele não aparece na igreja. Ele fica em casa. Ou ele às vezes vai até para outra igreja, para não ceiar naquela noite. E isso aos olhos bíblicos é grave. É grave? É, aos olhos bíblicos é. Se você pegar todo tipo de ensinamento, um dos maiores erros mais graves do cristão é esse. É ele fazer tudo certinho e chegar na hora certa, do mais certo ele faz errado. Porque a passagem bíblica, a Bíblia deixa uma passagem muito, muito dura sobre a questão ceia. A Bíblia diz assim: aquele que não participa da minha carne e do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Isso é, está fora. Está salvo? Não, está fora. Isso é sério. E eu conheço muitos, inclusive pastores, que estão aí, tem uma credencialzona desse tamanho, convenção tal, pastor, mas do que adianta ter essa credencial? Do que adianta estar afiliado a uma grande convenção se está cometendo um erro grave? E por que isso? Sabe, só tem uma resposta. Só tem uma resposta. Por que os cristãos estão fazendo isso? Falta de um verdadeiro encontro com Deus. Se nós pegarmos a Bíblia aqui, a gente vai encontrar várias passagens de homens e mulheres que tiveram uma fase de vida como cristão. Mas essa fase só veio mudar depois que ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. E a Bíblia traz muitas passagens bíblicas. Eu vou citar uma aqui, A Bíblia fala de um homem chamado Pedro. E esse Pedro, a primeira fase dele como cristão foi uma negação. Por que foi uma negação? Porque ele achava que era o que ele não era. Fala para a pessoa do lado. Diga, o maior erro de Pedro, como cristão, foi achar que era o que ele não era. Você sabia disso? Você sabia que Pedro teve essa fase? Jesus estava pregando e disse: olha, é necessário que o Filho do Homem seja preso. Vai apanhar, vai ser surrado, vai ser crucificado, vai morrer e no terceiro dia vai ressuscitar. E Pedro olha para Jesus, olha para mim. E Pedro olha para Jesus e diz: mestre, eu não vou deixar isso acontecer contigo. Mestre, se necessário for, eu vou até a morte, mas eu não deixo isso acontecer contigo. E sabe o que Jesus diz para ele? Jesus olha para ele e diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Pedro disse: eu, Senhor? Não, eu estou pronto até morrer se for necessário. E a Bíblia diz que no dia que prenderam Jesus, os discípulos tudo fugiram. E Pedro foi o único que foi seguir. E ele chega em um certo lugar e uma multidão estava se aquecendo no fogo de uma fogueira. E ele encosta naquela fogueira e alguém olha para ele e diz: espera aí, eu te conheço. Tu não é um deles, né? Ele olha para aquela mulher e diz: está doida, é? Nunca nem vi esse homem que tu está falando. Eu, hein? Tá maluca, tá me confundindo. Ele sai daquela fogueira, vai para uma outra, e na outra alguém olha para ele e diz: tu é um dele, tu estava com ele como Nazareno. Ele olha para aquela pessoa e diz: está maluca, está doido, não era eu não, você está me confundindo. Ele sai dali e vai para um outro lugar e de repente alguém o reconhece e ele então olha para aquela pessoa e diz: não, sou eu, está enganado. E quando ele fala isso, a Bíblia diz que o galo canta. E quando o galo cantou, Pedro ouviu o som do galo e Pedro entendeu as palavras de Jesus. Mas daí para frente, a Bíblia traz uma segunda fase desse Pedro.
agora não era mais o Pedro que achava que era o que ele não era. Agora era um Pedro que era realmente o que ele dizia ser. A Bíblia diz que a segunda fase desse Pedro, que teve um encontro real, que entendeu que a vida na fé não era apenas ele achar que era necessário ele ser o que ele precisava ser. Eu conheço muitos cristãos que estão vivendo essa fase primeira de Pedro, acha que é. Eu sou cidadão do céu, mas só o sangue sabe. Eu vou para a glória se a trombeta tocar, mas só Deus sabe se realmente ele vai. Isso quer dizer, ele acha que é o que ele ainda não é. A segunda fase de Pedro foi outra, diferente, totalmente oposto. Ele não achava, ele era verdadeiramente aquilo que a Bíblia dizia que ele tinha que ser. É tanto que na primeira mensagem dele, 5.000 almas se converteram a Jesus de Nazaré. Na primeira mensagem dele, a multidão toda discordava, questionava, e ele se levanta, olha para aquela multidão e diz: espera aí, deixa eu dizer algo aqui para vocês que vocês não sabem. Esses homens não estão embriagados, não beberam bebida forte, esses homens não estão cheios de espíritos de demônio, esses homens estão cheios do poder de Deus, aleluia. Sabe, enquanto muitos cristãos não tiverem um verdadeiro encontro com Cristo, eles vão viver isso aí que eles estão vivendo, achando que é o que eles não são. Achando que é o que eles não são. E cometendo erros gravíssimos como esse, de não ceiar. Você pode pegar sua Bíblia em casa e pegar seu celular e entrar na internet e ver o que a Bíblia fala sobre essa questão da Santa Ceia. Pastor, mas espera aí, eu dou minha oferta, eu dou meu dízimo, eu vou aos cultos. Pastor, mas eu participo das consagrações. De nada vale se você não fizer a parte fundamental. Do que adianta você caminhar e chegar só até a porta, e da porta para frente não der um passo à frente. Do que vale você chegar só até a porta? Não vale nada. De nada vale. Abre aí a sua Bíblia, abre. Deus me deu uma palavra, eu vou ser bem objetivo aqui nessa palavra, que eu quero deixar o Espírito Santo andar aqui dentro essa noite. Abre sua Bíblia, abre. Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 20. Eita glória, já está cheio de anjo aqui dentro. Ai. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 29. Capítulo é esse número maior, versículo é este número menor. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Encontraram? Quem já encontrou, diga amém. Bênção. Espere um pouquinho para que os outros encontrem, aí nós vamos ler junto. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Podemos? Diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Vamos recapitular, vamos? Porque essa palavra é para muita gente aqui dentro. Não é para um e nem para dois, não, é para muitos aqui dentro. Vou recapitular junto com você. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Acredito que todos conhecem essa história, né, deste homem, Tomé, discípulo de Jesus. Viu ele curar o cego, viu ele falar com Zaqueu, viu ele ressuscitar Lázaro, viu ele tocar no caixão do filho da viúva e dar a ele vida, viu ele fazer coisas extraordinárias, mas no dia em que ele ressuscitou, ele duvidou, ele não creu.
ouviu ele dizer, muitas vezes é necessário que o Filho do Homem seja preso, morto, ou preso, condenado, morto, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Quantas pregações de Jesus Tomé ouviu? Quantas? Milhares. Milhares de pregação saindo da boca do próprio Jesus, Tomé ouviu. Sinais extraordinários, coisas que nunca nenhum de nós aqui vimos, Tomé viu Jesus fazer. Porém, não creu. Só veio crer quando viu. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é ele vai até onde estão os discípulos, lá dentro do quarto, trancado da sala. E a primeira vez que ele foi, Tomé não estava. E ele conversou com os discípulos, comeu com os discípulos, esteve com os discípulos e saiu. E quando ele sai, Tomé chega. E quando Tomé chega, os discípulos dizem a ele, 11 homens disseram a ele, é verdade. O mestre ressuscitou, esteve aqui, comeu conosco, é real. Tomé, é real o que Marta falou, Jesus está vivo. E Tomé olha para os 11 discípulos e diz, eu só creio se eu ver a marca das mãos, do prego nas mãos, se eu ver a marca da lança do lado, se eu ver a marca nos pés, caso contrário, eu não creio que é ele. E 8 dias depois a Bíblia diz que dessa vez Tomé estava e Jesus aparece. E quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz, além de cumprimentar, é ir direto aonde estava Tomé. E dizer para ele, dá uma olhada aqui, Tomé. Veja as marcas dos cravos na minha mão. Aproxima-te a mão. Coloca aqui onde a lança entrou. Vem cá, Tomé, dá uma olhada na marca dos meus pés. E Tomé se ajoelha chorando e diz, Senhor meu, Deus meu, é verdade, és tu mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz, Tomé, porque me viste, tu creste. Bem-aventurados são aqueles que não viram, Tomé, e creram. Não, é para ele. É para ele. Tá, pastor Paulo Miranda, mas o que essa palavra tem a ver comigo? Muito. Essa palavra tem tudo a ver com cada um de nós aqui, cristão ou não cristão. Essa palavra tem tudo a ver com muitos que estão aqui dentro, que talvez o seu nome está até riscado do livro da vida. Porque desviou, porque se afastou, porque não aguentou uma luta, porque não aguentou uma provação, porque não aguentou uma calúnia, porque não aguentou uma acusação. E por esse motivo, tomou outro rumo, tomou outro caminho, mas essa noite está aqui dentro. E essa noite Deus me deu essa palavra porque Ele quer despertar, Ele quer fazer você entender que não é preciso você ver a trombeta tocar para você crer que Ele vai tocar a trombeta. Não espere ver o arrebatamento acontecer para você olhar para o céu e dizer, Senhor, agora eu acredito, porque vai ser tarde para você. Não espere ver a trombeta tocar para você tomar uma posição de um verdadeiro cristão, conforme a Bíblia. Senhor, agora eu quero mudar minha vida, eu vou ceiar, eu vou fazer tudo certinho. Já era. Ou você faz antes de crer, antes de ver, ou você não vai ter outra oportunidade. Essa palavra é para te fazer entender que você não precisa ver para crer. Entenda essa palavra aqui essa noite. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, essa palavra é profunda, essa palavra é para mexer com pessoas aqui dentro. Ele disse, esse é o meu objetivo, Paulo. Eu trouxe essas pessoas aqui hoje para mexer com eles, fazer eles entender que os sinais estão aí e eles não estão enxergando, fazer eles entender que as profecias estão se cumprindo e eles não têm percebido. E eu quero que eles se despertem, eu quero chamar a atenção deles e fazer eles entender que se eles deixar para crer só quando vê acontecer, será tarde demais. E quantos estão assim adormecidos? Vivendo aquela época de Noé. Noé está lá construindo a arca e dizendo, gente, o dilúvio vai vir.
E eles estavam, nada, tu até é doido. Ficou velho, ficou caduco, que Noé construindo a arca e dizendo, vai vir o dilúvio. E só tem um medo de se salvar, se entrar na arca quando ela estiver pronta. A arca estava pronta, Noé vai aquele povo e diz, gente, está pronta a arca, está tudo preparado, a qualquer momento o dilúvio vai vir. Eles olhavam para Noé e diziam, está maluco? Se tu entrar para dentro dessa arca, tu vai morrer com a tua família. Nunca choveu e nem vai chover, Noé. Isso é coisa da tua mente, isso é palavras do teu coração, isso é alguma doidura. E Noé entra, a família entra, e Deus ainda mantém a porta aberta durante 6 dias, para ver se alguém caía em si, para ver se alguém pudesse crer, sem precisar ver. Mas ninguém entrou. Deus foi lá e fechou a porta. 7º dia começou a serenar. Imagina, todo mundo lá na vida velha, errada, achando que estava certo, né? E de repente o sereno começou a aumentar e os pingos começou a bater em algumas pessoas. Certamente não está escrito, não vá caçar, senão você vai achar que eu estou pregando mentira. Mas certamente alguém deve ter dito para o outro, gente, sabe que está chovendo mesmo? E Noé falou que ia chover. Mas certamente alguém deve ter dito, isso aí passa rápido. Não se preocupa não. Deve ser um sereninho normal. Mas o sereninho se tornou um grande dilúvio. E quanto mais a água subia, descia, mais a terra começava a jogar água para fora, porque nem a própria terra conseguiu consumir. E aquele povo, quando viu que não parava, eles entenderam, eles caíram em si e compreenderam as palavras de Noé, mas já era tarde. Os estudiosos dizem que eles correram, todos eles, não foi só um não, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, correram em direção da arca e começaram, abre Noé, está chovendo muito, abre Noé, agora nós cremos, abre, senão nós vamos morrer. Você imagina uma multidão batendo nas tábuas da arca e gritando, abre Noé, meu filho está morrendo, ele não sabe nadar, minha mulher está sufocada, ela não sabe nadar, abre Noé. Não tinha mais como, não tinha mais como abrir. A chave não estava na mão de Noé, a chave estava na mão de Deus. Pastor, que Deus mau é esse? Deixou toda aquela multidão morrer. Nenhum deles morreram inocente. Todos eles sabiam que o dilúvio viria, mas não creram. Deixaram para crer depois que aconteceu. Você acha que aqueles que quando a trombeta tocar, ou se vier morrer antes da trombeta tocar, você acha que quando ele chegar lá no inferno, você acha o que ele vai dizer para Deus? Eu não sabia que o inferno existia. Por que eu estou aqui, Deus? Isso é injustiça comigo. Me mandou para o inferno. Eu sou inocente, eu nunca ouvi falar do inferno. Tem certeza? Não tinha como abrir. Olha a palavra que Deus me deu para me trazer aos teus ouvidos essa noite. Não deixe para crer quando acontecer, porque quando acontecer será tarde demais. Tomé, porque viste, Tomé, tu creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Mas o que é o pecado, né? O que é a incredulidade, não é isso? A incredulidade é um mal terrível. Ela fecha o coração do ser humano. Ela tampa o entendimento do ser humano. Ao ponto do ser humano estar vendo os sinais acontecer nos 4 cantos da terra. E ele não consegue crer na profecia das Escrituras Sagradas. Ele não consegue acreditar no que a Bíblia lhe traz aos ouvidos.
Isso é o poderio do pecado e da incredulidade. Os dois têm uma ação terrível, tanto no íntimo como na mente. Isso não vai acontecer. Eu era criança e eu ia para a igreja e o pastor dizia que Jesus vinha. E até agora, hoje eu já sou vovô e Jesus não veio. Só que você está enganado acerca das escrituras. 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Então a palavra desta noite, eu vou fechar aqui, a palavra desta noite para você é: não deixe para crer quando vê. Creia sem precisar ver. Quando Deus me deu essa palavra, eu fui fazer uma reflexão. Meus irmãos, que coisa tremenda. Muitas vezes o ver não vale nada, sabia? Elias viu Deus fazer tantas coisas profundas. E quase no fim da história, Elias ainda deseja a morte. Ainda pede para morrer. E olha que ele viu Deus fazer coisas extraordinárias através das suas próprias orações. Mas porém, se você pegar a história de José, olhe para mim. Se você pegar a história de José, José não viu um milagre acontecer. Mas creu. José não viu Deus fazer nenhum milagre, mas ele creu no sonho que Deus deu a ele. Ele creu de uma maneira tão profunda, tão tremenda, que passou por sofrimentos terríveis, sofrimentos assustadores, que aos olhos de muitos cristãos dos dias atuais, se viesse passar o que José passou, para que sonhos se tornassem sua vida, eles iriam desistir, eles iriam desviar. Foi vendido pelos irmãos, quase morreu, chegou na casa de Potifar, alcançou uma grande vitória, mas de repente aquela vitória se tornou em maldição, apanhou, foi para a prisão, lá na prisão interpretou um sonho, e com tudo isso, se você pegar toda a história de José, você não encontra o autor dizendo que José murmurou, que José questionou, que José olhou para o céu e disse: vem cá, Deus, que vida é essa que tu me deste? A partir de hoje eu não vou ser mais fiel, porque até aqui eu fui fiel e tu só me deu sofrimento. E José não viu nada, não viu um sinal, não viu um milagre feito por Deus. Elias contemplou vários milagres e na sua caminhada desejou-se a própria morte. Olhe para mim, essa noite Deus te trouxe aqui para te fazer entender uma coisa: não deixe para crer no arrebatamento da igreja só quando ele acontecer, porque pode ser a sua pior decepção da sua vida, pode ser a pior decepção da sua vida. Se você tiver que crer, creia, mesmo não vendo aquilo que você está querendo ver, mesmo não acontecendo aquilo que você quer que Deus aconteça para que você creia. Deus não está interessado em fazer acontecer para que você creia. O interesse de Deus é que você creia, mesmo não sendo feito o que você quer. Creia, mesmo não sendo feito o que você quer.